Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje um novo bloqueio da rede social X no Brasil. A plataforma deve suspender imediatamente o uso de um sistema que previne os ataques hackers. A Janaína Camelo vai trazer os detalhes para a gente agora. E aí, Janaína, mais uma decisão diante da situação que acompanhamos então nesta semana das pessoas conseguirem acessar o X, mesmo depois da determinação do Supremo Tribunal Federal. E agora, como é que fica? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão de hoje, aplicou aí uma multa diária de 5 milhões de reais à rede social X pelo uso, desses servidores aí que acabaram bloqueando, acabaram, na verdade, burlando o bloqueio, do acesso à plataforma aqui no Brasil. Então, esses acessos à rede social X foram identificados principalmente ontem, mas o valor dessa multa ainda vai ser calculado, porque o Supremo ainda vai analisar, o Supremo e a Anatel vai analisar se isso ainda está funcionando, desde quando começou a funcionar, e aí então esse valor vai ser calculado de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, enfim. A multa também vai ser compartilhada com a Starlink, por decisão aí do ministro. Ele afirma isso, a Starlink é a outra empresa aí de Elon Musk, caso o X não pague essa multa, da mesma forma como por exemplo, as multas que foram aplicadas à rede social X por descumprimento de ordens judiciais, e aí que a Starlink acabou também tendo que quitar com essas multas. Nessa decisão de hoje, sobre essa multa de 5 milhões aí diárias, o ministro Alexandre de Moraes argumenta o seguinte, que não há dúvidas de que a plataforma X, sob o comando direto de Elon Musk, novamente pretende desrespeitar o poder judiciário brasileiro. E aí, ontem à noite, Evandro, o X peticionou aqui no STF uma justificativa sobre essa questão toda, sobre esse acesso à rede social X, sobre esse servidor que acabou, esses servidores, mais de um servidor que acabaram aí burlando esse acesso, e aí dizendo que isso não foi intencional, não foi doloso. Esse documento é assinado aí pelo escritório Pinheiro Neto, por advogados do escritório Pinheiro Neto, que voltou a defender aí a empresa de Elon Musk. E aí nessa decisão, com essa petição, o ministro Alexandre de Moraes intimou esses advogados, porque aí os advogados representando a empresa nos autos, acaba que em tese a empresa fica aí representada de alguma forma, e aí então o ministro deu 24 horas para que esses advogados comprovem aí a representação da empresa aqui no Brasil. Nessa decisão, foi uma outra decisão, logo depois da decisão da multa de 5 milhões. O ministro, ele diz o seguinte, ele afirma que, embora os advogados, não há qualquer prova da regularidade da representação do X em território brasileiro, bem como da licitude da constituição de novos advogados. Então, só lembrando, o X foi bloqueado, foi derrubado aqui no Brasil no dia 30 de agosto, no último dia 30 de agosto, depois que fechou o escritório da empresa aqui no Brasil e depois que se negou a apresentar um representante legal aqui no país, Mas também porque se negou aí a bloquear perfis de usuários da rede social que são aí de pessoas investigadas em inquéritos aqui no Supremo, e também por não pagar multas, por se negar a bloquear esses perfis. Acabou que essa multa foi paga, porque as contas do X e também da Starlink foram bloqueadas para o pagamento dessas multas. O dinheiro dessas contas bloqueadas o dinheiro foi transferido na semana passada para as contas da União, então essa questão do pagamento das multas está feita, está quitada. Outra questão aí do bloqueio dos perfis, já há relatos de que esses usuários, esses perfis estão sendo bloqueados, como, por exemplo, do senador Marcos Duval, do blogueiro Alan dos Santos e também do blogueiro Oswaldo Eustáquio. Inclusive, o Oswaldo Eustáquio, na sua última publicação no X, umas 2 horas atrás, ele diz o seguinte, abre aspas, até breve, Musk decidiu cumprir ordens de Moraes, fecha aspas. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Vamos começar sobre o aspecto das pessoas que podem ser multadas por estar utilizando a plataforma. Então, aproveitaram ali que a plataforma retornou a partir desse sistema Cloudflare, que é utilizado contra ataques hackers. É um sistema utilizado também por várias outras instituições, principalmente instituições financeiras e bancárias. E aí, o X disse que houve algum problema, que não foi intencional o uso dessa plataforma para favorecer o acesso aqui no Brasil. Independentemente disso, algumas pessoas conseguiram entrar em suas contas, e aí vem o ministro Alexandre de Moraes e disse:
Polícia Federal, identifica as pessoas que estão usando de maneira irregular, porque a minha determinação é para que o X continue suspenso aqui no país, e essas pessoas poderiam ser multadas em R$50 mil. Janaína Camelo até mencionou algumas que são pessoas que de fato influenciam outras, né? São conhecidas já por utilizar a plataforma também para influenciar outras pessoas, tem milhares de seguidores. O que você acha dessa punição para quem utilizar o X mesmo diante da determinação? Engane. Muito exagerado, Evandro, porque tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa história. Então, de repente, essa pessoa ontem ouviu dizer que o X voltou, ninguém sabia ontem o que estava ocorrendo. Essa pessoa entrou no Twitter, falou, nossa, que legal, a plataforma está de volta, retuitou, escreveu lá um tweet. Essa pessoa vai ser penalizada por algo que nem ficou esclarecido direito, aparentemente é um problema técnico. Então, um problema técnico que permitiu que usuários acessassem o Twitter novamente, você vai punir esses usuários. Um grande problema do que está acontecendo é que a suspensão da rede social como um todo, você está punindo a população brasileira como um todo, ou pelo menos, quantos acessam o Twitter? Né? Não sei, aqui 20 milhões, algo nesse sentido, 20 milhões. Você está punindo jornalistas que utilizam isso como um meio de comunicação para se informar, e o Twitter é uma rede muito importante para a comunicação. Você está punindo publicitários, você também está punindo acadêmicos. Então, tem que botar a bola no chão, né, e parar com essa escalada jurídica em cima do Twitter e, claro, que acaba prejudicando toda a sociedade brasileira. Piperno, você acha que o Supremo erra ou acerta ao impor essa punição para quem também acessar a plataforma? Eu acho que nesse sentido erra. Veja, em 2022, houve um caso envolvendo o Telegram. Eu até já citei esse exemplo aqui. Naquele momento, havia lá um atrito e tal, e o Telegram também foi intimado a nomear um representante oficial aqui no Brasil. Ele não fez isso dentro do tempo regulamentar, tempo estipulado, e foi tirado do ar. Horas depois apareceu esse representante legal e o Telegram voltou. E naquele momento, eu entendia os argumentos de lado a lado, falei, mas é aquela coisa, se o concorrente do Telegram, né, enfim, o WhatsApp, ele seguia as regras, ele tinha representação legal aqui no Brasil, por que não o outro, enfim, poderia ter o privilégio ou, enfim, o benefício de não estar inserido no mesmo arcabouço legal? Então, acho que se justificava. Agora, nesse episódio do Twitter, houve também uma decisão do STF que a plataforma tem que cumprir, goste ela ou não. Então, em relação a isso, eu estou de acordo. Agora, daí a punir também o usuário, até porque é o seguinte, ontem, diante, né, da notícia de que a plataforma havia voltado a operar, será que todas as pessoas tinham a devida informação de que aquilo foi? Exatamente. Provavelmente. Aí o sujeito vê lá, opa, então tá de volta. Resolveu, né? Exato. Enfim, o primeiro impulso dele? Testar, mandar uma mensagem. Eu aqui no programa ontem, vocês até riram de mim. Até porque houve um movimento, né, do pagamento daqueles milhões de reais direto das contas das empresas para a União. E a partir disso as pessoas entenderam que talvez pudesse ser retomado o acesso no X a partir de uma solução pelo pagamento de multa. Então, e como que você vai punir alguém diante da falta de clareza em relação a essas decisões? E aí, ontem, quando eu constatei que o meu tinha voltado, eu mandei uma mensagem do tipo, oi, alguma coisa assim. E li uns 10 ois. Falei, mas agora, enfim, o sujeito vai ser punido porque ele escreveu um oi no Twitter. Vai. Mas aí que tá o negócio, aí tá errado. Esse oi custaria bem caro. Agora eu quero falar um pouquinho também desse movimento que faz o Elon Musk, né, dono do X, recuando então e dizendo que vai indicar um representante legal aqui no país. Como é que você avalia essa decisão? É o cumprimento de algo que está previsto na Constituição, né, Gustavo Segré? Mas vem em meio a uma queda de braço bem intensa. É uma quebra de braço de duas pessoas muito poderosas. Um poderoso economicamente e mundialmente e outro poderoso, claramente poderoso aqui no Brasil. E isso coloca a todos nós mortais no meio de dois poderosos. Mas eu gostaria de voltar a falar sobre essa multa. Eu adoraria saber como a Polícia Federal vai fazer para determinar que alguém entrou numa plataforma que eles também não poderiam entrar.
porque a gente falou sobre o Supremo. Se o Supremo quiser verificar quem está usando VPN, vai ter que usar VPN. A Polícia Federal é igual. Então, imagino que o STF vai multar a Polícia Federal para a Polícia Federal ver quem está usando irregularmente a plataforma. Mas aí vem uma situação que me parece muito complicada, até do ponto de vista da implementação e da liberdade e da isonomia. Suponhamos que tem uma determinação, e tem uma determinação judicial, a gente pode gostar ou não, mas existe. A plataforma deve cumprir, goste ou não, e buscar pelas instâncias jurídicas, se elas existirem, a possibilidade de voltar a operar. Isso provoca que nenhum de nós possamos entrar através da plataforma no Brasil. Se a gente entra e é fisgado utilizando o VPN, seríamos passíveis de multa. Mesmo que quem deva checar tenha que ser passível também. Porque se o piperno que mandou um oi vai ser passível de multa e alguém tem que entrar com VPN, também deveria ser passível de multa. Por que alguém vai não pagar e ele sim? Qual é a isonomia? Mas agora vou no caso que aconteceu ontem. Alguém determina, não podemos comer mais contrafilé com fritas. E tiramos do cardápio de todos os restaurantes o contrafilé com fritas. A gente não tem opção. Como é a realidade hoje? Quer comer contrafilé com fritas? Vai a outro país, que seria entrar através de outro país. Eu mandei a minha senha para uma pessoa da minha confiança na Argentina para ela postar desde a Argentina. E tem que chegar a absurdo de colocar uma nota. Não, este post está sendo subido da Argentina. E quando verificar, vai ver, está sendo subido na Argentina. Mas o que acontece se alguém, num restaurante qualquer, vem e coloca um contrafilé com fritas na frente do usuário? A culpa é do usuário que tem essa oferta? Como ontem o piperno entrou e colocou um oi? Não. Então, por que será punido uma pessoa que conseguiu ter, porque a oferta estava aí, pelo motivo que seja, se vira com a plataforma, mas o usuário não tem nada a ver com isso? Qual é a culpa do usuário de ter a disponibilidade? Ou ele deveria saber, posso entrar no X, vou ver se permitem que entre no X. Está aí, o prato está aí, por que ele não pode comer? Tira o prato se não quiser que ele coma. Quero te ouvir, Zé. Esse é um caminho muito perigoso. Se você dá poderes a alguém, extra regras, extra leis, extra Constituição, a tendência dele é de nunca abrir mão do poder e cada vez vai aumentando mais. Esta é a opinião geral que eu tenho ouvido aqui em Brasília, inclusive de deputados que são governistas. Há ali uma tendência do governo em se aliar, até como forma de se contrapor ao Congresso Nacional, ao Judiciário. Me disseram também que nem todos os ministros do Supremo apoiam essas investidas novas do próprio Supremo. Agora não é uma decisão do Alexandre de Moraes, atentem-se. É uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não adianta dizer que é do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, não é do Supremo, é do plenário. Mas foram porque tem que apoiar, porque há, nesse momento, uma disputa ali entre poderes e o ministro Alexandre não foi abandonado. Mas 2 pontos são fundamentais. O primeiro é sobre ir na conta da Starlink, buscar dinheiro e aprender a conta, e outro exatamente é ir atrás do usuário, que ele é o indefeso, é a parte frágil desta cadeia, né? A decisão judicial tem que ser cumprida e ela explicita lá de que forma seria a irregularidade de ver o que está sendo publicado no Twitter. Agora, veja bem, olha a situação. O Elon Musk está entendendo de que o que está acontecendo aqui no Brasil já não é mais um assunto do Brasil. O mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui, né? E haverá uma replicação aqui em vários outros países, né, que estão em conflito com o Twitter. E mais, corre o risco de concorrentes chegarem aqui e até ganharem espaço, né? Até ganharem do Twitter. Quando o Twitter voltar, ele não vai encontrar o mesmo ambiente. Existem outras plataformas, graças a Deus, eu defendo a pluralidade, né? Isso é contra a censura, porque uma só plataforma provoca censura, mas não é censura do judiciário, é censura do dono da plataforma. A plataforma tem dono, ela que define o conteúdo. O algoritmo é que faz a censura que as pessoas às vezes não percebem. Então, a partir de agora, o Twitter tem concorrente.
Por outro lado, uma publicação, uma visualização desse Twitter vindo do exterior, isso não vale nada. A grande força do Twitter está em circular a notícia. A grande força está na publicação e não na visualização. Não adianta você chegar lá, visualizar no Twitter que não tem aqueles tradicionais que falam que nós estamos acostumados a acessar. Então, é um novo momento e o mundo está de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Alguns países estão secos contra as plataformas, não é só o Twitter. E os parlamentares dos Estados Unidos querem cancelar os vistos do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF por conta de toda essa situação. O Bruno vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Fala aí, meu amigo. Evandro Cine, exatamente. Ótima semana a você que nos acompanha. Este documento assinado pelos deputados americanos e por um senador, inclusive, eles chegam a falar que os magistrados, os ministros do Supremo Tribunal Federal, usaram os seus cargos para justamente silenciar a liberdade de expressão. Esse é o documento que foi enviado justamente para o secretário de Estado do país, Antony Blinken. Justamente nesta carta assinada pelo republicano, eles alegam que o ministro Alexandre de Moraes, que está tendo um embate diretamente com o empresário Elon Musk, já tem um histórico muito bem documentado de restrição à liberdade de expressão. É o que diz este documento enviado para o secretário de Estado americano. E isso acabou repercutindo justamente na tentativa de aplicar uma sanção sobre o acesso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles citam justamente este episódio da suspensão do X no fim do mês de agosto e também citam outros episódios também relacionados à liberdade de expressão entre diversas contas que utilizavam a plataforma X, antigo Twitter, que tinha uma ala mais conservadora, que divulgavam as suas opiniões e que foram censurados também. Então, diante disso, eles estão solicitando ali para que haja então essa suspensão, até mesmo impedindo este acesso dos magistrados na região. Diante disso, surge também uma expectativa não só entre os deputados que assinam este documento, mas também nomes da oposição do Congresso brasileiro. Com quem a gente conversa, ligado à oposição, diz que há uma esperança de que isso possa render ou de que possa intimidar algum ministro que esse documento possa citar diretamente. De um outro lado, não há nenhuma reação ainda por parte do Supremo Tribunal Federal, apesar de toda essa repercussão, como o Zé Maria já disse, não é um assunto só interno dentro do Brasil, algo que começa a repercutir no mundo também, a suspensão do X. Evandro Cine. Obrigado, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você.